E aí, gangsta, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Quando eu vi que vocês curtiram demais a ideia de eu fazer um vídeo analisando o novo filme do Miranha, ou através do Aranhaverso, eu fiquei muito feliz. Mas também eu sabia que isso significaria que eu teria que me tornar polêmico. Quando ia, no final das contas, né? Porque eu tenho umas opiniões um pouco divergentes da maioria das pessoas quando o assunto é Homem-Aranha. E antes de eu realmente falar sobre o filme, eu gostaria de colocar isso em pauta para vocês entenderem o que eu senti e por que Aranhaverso, na minha opinião, é a maior obra envolvendo o herói. Sim, cara, você já sabe que eu gostei só por essa frase. Mas fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais quando eu começar a falar sobre. Eu vou tentar segurar um pouco a minha língua, mas terão sim alguns spoilers. Mas relaxa que eu não vou te contar o filme todo. Eu realmente vou fazer uma análise narrativa. A gente vai focar na história, no roteiro. Não vou nem falar da parte artística, porque essa daí todo mundo sabe que tá boa pra caramba, né? Mas enfim, se você gostar desse vídeo, considere deixar seu like aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, também considere dar uma olhada aqui nos outros vídeos que a gente produz. O foco do canal é análises narrativas e animes, principalmente JoJo's Bizarre Adventure. Então, se você gostar de uma dessas duas coisas, basta você se aventurar por aqui no canal, beleza? Agora, sem mais enrolação, então, bora direto pro vídeo. Assim como grande parte das pessoas, o Homem-Aranha foi o primeiro herói com quem eu tive contato quando eu era criança. Eu vi aquela trilogia do Sam Raimi, né, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e eu fiquei simplesmente, cara, encantado com o herói. Por muito tempo eu quis ser o Homem-Aranha, cara. Eu quis ser o Peter Parker, sair por aí salvando as pessoas, tentando fazer do mundo um lugar melhor, atirando teias pela cidade, aquela parada toda que todo mundo sempre quis fazer quando o assunto é ser Homem-Aranha. Só que fazer o quê, né? Eu desejei demais ser o Homem-Aranha errado, cara. Que o Peter Parker do Tobey Maguire passava por cada dificuldade. E hoje em dia eu também passo essas dificuldades. Então, cuidado com o que você deseja, é o que eu digo pra vocês. Porém, a trilogia do Sam Raimi não foi feita pra crianças verem. É um filme sim para crianças, né? É um filme de super-herói, não é um filme violento. Não tem nada, assim, realmente ruim pra uma criança ver. Porém, é o tipo de filme que quando você é criança, você não consegue ver a grandeza que ele tem. É o tipo de coisa que, infelizmente, só com a idade você vai perceber. Porque eu, quando era criança, não sabia, não conseguia ver, enxergar como é difícil pro Peter Parker do Tobey Maguire ser o Homem-Aranha. Como é difícil ele ter que abrir mão, às vezes, de estar com o que ele gosta, com a namorada dele, com a tia dele, com o amigo dele, o Harry, pra salvar a cidade. Como é difícil para ele ter que conciliar a vida dele de estudante, a vida dele de trabalhador, com essa vida de super-herói dele, né? Como é difícil conciliar a vida civil com a vida do super-herói. É sempre um sacrifício. É sempre um sacrifício pro Tobey Maguire conseguir ser o Homem-Aranha. Eu vou focar mais aqui na trilogia do Tobey Maguire, né? Na trilogia do Sam Raimi, porque pra mim é aquela que realmente mostra pra nós que estamos vendo como é difícil ser o Homem-Aranha, o que significa ser o Homem-Aranha. As outras sim têm o seu peso, logicamente a gente consegue ver essa pauta do sacrifício sempre sendo colocada à prova, mas eu acho que a do Sam Raimi bate diferente no coração, você consegue se identificar um pouco mais, porque é um Homem-Aranha que ele já tá mais velho, né? Não é, por exemplo, Tom Holland, que ainda é novo, ou então Andrew, que é um jovem. São problemas de um jovem adulto, digamos assim. A gente vê ele se ferrando pra pagar aluguel, porque ele não tem emprego. Quando ele tem emprego, ele ganha pouco, ele tem que se desdobrar. Todas essas coisas que a gente consegue se identificar na vida real, sabe? A gente consegue bater o olho e falar, putz, literalmente eu. E como eu já dei spoiler pra vocês, o Homem-Aranha é um herói que envolve sacrifício. Ele tem essa pauta do sacrifício sempre marcada nele. Independente de quem seja o Homem-Aranha, de quem seja o diretor por trás do filme, de qual seja a trama, você pode saber de uma coisa. Vai ter sacrifício. Alguém vai morrer, cara. A vida do Homem-Aranha se baseia nisso. Alguém tem que morrer pra você se identificar com ele. A vida dele tem que ser uma completa bosta pra você se identificar com ele. Ele tem que ser pobre, ele tem que ver o tio morrer, ele tem que ver o amigo virar inimigo, ele tem que ver, sabe, a namorada quebrar a coluna, ele tem que ver o mentor morrer na frente dele. São coisas que não tem como você não se identificar, cara, não tem como. Mesmo que não tenha como você ser picado por uma aranha radioativa e sair por aí jogando teia, até onde eu saiba, se tiver como alguém me fala aí, você consegue se identificar com o Peter por conta da vida dele, dos problemas que ele passa. Porém, isso é algo, ao meu ver, e aí é o meu maior problema com o Homem-Aranha, é algo tão forçado que perde um pouco da essência. Não me leva a mal, antes de você ir digitar que eu não gosto de Homem-Aranha, que eu não sei admirar um bom personagem, calma que eu vou me explicar.
Eu acho que sim, você tem que se identificar com personagens. A gente sabe que existem inúmeros personagens por aí, seja de livros, seja de filmes, seja de desenho, de quadrinho, e não teria como ser um personagem marcante se não tivesse essa questão de você se identificar em algum ponto, ou de você sentir alguma coisa ao ver o personagem, seja ódio, seja empatia, entende? Só que no caso do Homem-Aranha, eu acho que é forçado porque você não tem como, literalmente não tem como você não se identificar com ele. Porque ele literalmente atira para todos os lados do emocional do ser humano. Não tem como, cara. Se alguém aqui nesse vídeo comentar que não sente nada pelo Peter Parker, não sente uma empatia, não se coloca no lugar dele em momento nenhum, essa pessoa, cara, ela tem que se tratar, ela é psicopata, não tem como, cara, não tem como, porque ele tem problemas em todos os âmbitos, no âmbito da família, no âmbito de trabalho, no âmbito da escola, no âmbito do super-herói, no âmbito de amigo, no âmbito de namoro, em todas as essências do ser humano, o Peter Parker é fudido, em todos, não tem como, não tem um que salva, não tem um que salva, cara. E pra mim, essa parada da forçação cai muito no Homem-Aranha do Tom Holland. Por que o Homem-Aranha do Tom Holland é o Homem-Aranha que mais sofre hate? É porque o Tom Holland é um ator ruim? É porque ele não sabe fazer o papel dele, ele não sabe transparecer, né? Não sabe trazer um bom Peter Parker ou Homem-Aranha para as telonas do cinema? Não, não é por isso. É porque a vida dele é fácil demais. As pessoas torcem para que a vida dele seja uma merda, para elas poderem gostar dele. E isso eu não tô falando com você da boca para fora, ah não, Bruticharati tá exagerando, não é. Não é isso, muito pelo contrário. Quando eu vi o Homem-Aranha, ele estreou, né, no dia do meu aniversário, lá em 2021, e eu fui ver com meus amigos. E, cara, não teve um dos meus amigos que não estivesse torcendo para que alguém morresse naquele filme. Cara, não é como se ele já não tivesse perdido alguém. Ele literalmente chegou a morrer por 5 anos, tá ligado? Ele foi blipado pelo Thanos, ele viu o mentor dele morrer na frente dele. Depois disso, ele foi enganado por alguém que ele confiou. Essa pessoa revelou a identidade dele pro mundo inteiro, ele perdeu a vida dele. Ele não podia ser quem ele era, ele saía na rua, as pessoas estavam lá maltratando ele, xingando ele é criminoso, ele matou o super-herói Mistério. E aí depois ele vai, perde a tia dele, perde os amigos dele e fica literalmente sozinho no mundo. E só aí ele é um bom Homem-Aranha. Só aí as pessoas saem do cinema falando, uau, finalmente, agora sim nós temos um Homem-Aranha. E toda a jornada que ele teve nos outros 3 filmes dele, nos 2 filmes dos Vingadores, nos 3, né, filmes dos Vingadores que ele apareceu, já que ele apareceu também no Guerra Civil. E toda a construção que ele teve nesses 6 filmes, antes de ficar completamente sozinho. Isso não conta? Todo mundo acha que o Homem-Aranha é um herói de tragédia. As tragédias definem o Homem-Aranha, mas não é assim. Não é assim que funciona. Não é a morte do tio Ben que vai fazer Peter Parker se tornar o Homem-Aranha. Não é porque o tio dele morre que ele decide se tornar uma pessoa boa. Ele já é uma pessoa boa antes disso acontecer. Apesar da história do Homem-Aranha ser marcada por tragédias, não são as tragédias que definem a história do Homem-Aranha. O Batman, sim, é um super-herói onde a tragédia define ele. O Batman é feito para ser a vingança. Os meus pais morreram e eu vou me tornar alguém que nunca vai deixar que alguma criança de 8 anos perca os pais em uma sarjeta. Ou então, o meu filho foi assassinado, eu vou matar todos os malfeitores para que ninguém tenha seu filho assassinado em uma sarjeta. O que cria o Batman é justamente a tragédia. É a morte dos pais, ou então a morte do filho, no caso do Thomas Wayne em Flashpoint. Mas não é o que acontece com o Homem-Aranha do Peter Parker. E aí a gente cai, agora vamos começar a análise narrativa, tá galera? Do Aranhaverso. E se você estiver achando que isso tudo que eu falei é um exagero, é encheção de linguiça para você ficar aqui no vídeo, não é. É de extrema importância que você entenda o meu maior problema com o Homem-Aranha para eu poder te explicar por que eu achei esse filme tão genial. O Aranhaverso 2 começa de uma forma diferente. Ele começa com a Gwen narrando, e isso também é de extrema relevância. A Gwen tá narrando a história do Miles. Ela tá falando que depois que ela perdeu o melhor amigo dela, que era o Peter Parker da realidade dela, ela não fez nenhum amigo. E que a culpa do melhor amigo dela ter morrido era dela. Ela matou o melhor amigo dela, digamos assim. E que depois disso ela nunca tinha feito outro amigo e fez o Miles. E que ela também prejudicou o Miles, acabou com o Miles. Não matou ele, mas quebrou ele, talvez, semelhantemente ao que ela fez com o Peter. Ela vai lá contando a história dela, né? O primeiro ato do filme é a Gwen que traz pra gente, umas meia hora, 40 minutos de filme é a Gwen. É a gente lá na realidade da Gwen, a relação da Gwen com seu pai, né? O Capitão Stacy.
E aí, depois, a gente chega no Miles. Tem as coisinhas lá, rola as paradas, a gente chega no Miles. E o Miles tá lá de boa, enfrentando o Mancha, né? Um vilãozinho lá bem meia boca. E aí a gente vê que a Gwen e o Miles também passam pelos mesmos problemas. São exatamente os mesmos problemas. Os problemas em se conectar com a família, os problemas em revelar para a família que é um super-herói, e os problemas de lidar com super-vilões tendo a idade que eles têm. Querendo ou não, eles são muito novos, eles são adolescentes. O Miles tem 15 anos nesse filme. A Gwen também tá nessa faixa etária, então ela não é muito mais velha do que ele. E por que é importante a gente ver os dois lados dessa mesma moeda? O lado da Gwen e o lado do Miles. Porque, querendo ou não, eles são muito semelhantes. Apesar de que a Gwen, né, ela não tem mãe, é o pai dela que cria ela. Ambos os pais são capitães de polícia. A diferença entre o Stacy e o pai do Miles é que o pai do Miles trabalha com Homem-Aranha, digamos que de boa, enquanto o Stacy acha que a Mulher-Aranha é uma ameaça, né? Que a Spider-Gwen é uma ameaça. Mas até essa dualidade, essa diferença entre eles é marcante para definir o rumo do filme. Quando a Gwen chega para conversar com o Miles, depois que ele lutou lá contra o Mancha sumiu, ele falou, esse vilãozinho que é um vilão meia boca, nada a ver com nada. A Gwen chega, vai conversar com ele e eles conversam só sobre isso. Só como é difícil não conseguir falar pro próprio pai, que é o Homem-Aranha, né? No caso da Gwen, a Mulher-Aranha. No caso do Miles, como é difícil conversar com os pais dele, eles não entenderiam. Meus pais nunca me entenderiam. Tem sempre essa questão de só um conseguir entender o outro. E aí, nisso a gente vê, né, eles se conectando. Eles conectam dessa forma. Essa conexão é a chave pro filme inteiro. A conexão entre o Miles e a Gwen é o que define, na minha opinião, o Aranhaverso, o filme, né, o Aranhaverso 2, ou Através do Aranhaverso. Porque essa conexão que vai fazer tudo acontecer. Tudo acontecer. Porque apenas a Gwen entende o Miles e apenas o Miles entende a Gwen. Pode haver milhões, infinitos outros Homens-Aranha, mas só os dois parecem, né, ter essa pouca idade. Na verdade, não, tem outros lá, tem o Homem-Aranha indiano, tem o Punk-Aranha, mas só os dois se conectam porque a história dos dois é basicamente a mesma. E isso é de extrema relevância pro ato 2 do filme, né, o desenvolvimento, que é quando o Mancha aparece lá, decidiu virar o deus cabulosão que vai matar o Miles e todo mundo que ele ama, porque o Mancha culpa o Miles por ter se tornado Mancha. Ele fala que ele se tornou Mancha por culpa do Miles, ele virou aquele amontoado de buraco por culpa dele. E aqui a gente já vê mais um clichê do Homem-Aranha, o vilão sempre culpando ele por ser vilão, né, uma coisa que se repete também em outros Homens-Aranhas. Uma coisa também que eu não gosto, mas enfim. E aí, depois que o Mancha consegue, né, ele se torna lá sei lá, mano, ele se torna um bicho. Caraca, mano, ele virou tipo aquele bicho do anime, eu não vou lembrar o nome, acho que é anti-espiral, né? Acho que é anti-espiral, ele ficou parecendo um anti-espiral, cara. Ele virou um deus cabuloso, boladão. E aí ele decide que vai acabar com a vida do Miles, vai ferrar com tudo. Aí, ok. Nesse ponto é que chega aonde eu gostaria que chegasse. Eles vão até lá, né, o Aranhaverso, vai lá no lobby, onde tem os aranha e tudo, e aí o Miles conhece o Miguel. E o Miguel fala pro Miles que ele atrapalhou o cânone. Atrapalhou o cânone do Aranhaverso, porque haveria um evento canônico. O que é esse evento canônico, você me pergunta? É um evento que acontece na vida de todos os Homens-Aranhas. E é o quê? A perda do Capitão. Todo Homem-Aranha perde um Capitão. Por exemplo, o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Andrew Garfield perde o pai da Gwen, que é o Capitão Stacy, morreu. Então, todo Homem-Aranha também, né, como o do Andrew Garfield, perde o Capitão em algum momento. No caso, o Homem-Aranha indiano ia perder o Capitão ali, só que o Miles salvou o Capitão. Então, ele avacalhou toda a realidade. Nossa, olha lá, o papinho da AVT, né, rapaziada? O papinho da AVT, você atrapalhou a linha do tempo sagrada dos Homem-Aranha. Basicamente isso, atrapalhou o cânone. Porque todo Homem-Aranha tem que passar por isso e agora ele não vai passar. E o Miles fica tipo assim, não, mas rapaziada, não, pô, não, nada a ver, a gente consegue. Aí eles vão e falam tipo assim, não consegue. Aí ele vira pro Peter B. Parker, né, e fala, mas e o Tio Ben? Você ia gostar de saber que o Tio Ben vai morrer? Aí ele fala tipo assim, pô, velho, o Tio Ben morre mesmo. Aí mostra lá uma cacetada de Tio Ben morrendo. Mostra o Tio Ben do Tobey, o Tio Ben de todos os Homem-Aranha que você imaginar, do Andrew, de todo mundo lá, os Homem-Aranha tudo perdendo o Tio Ben. Aí eu te jogo o questionamento. Todo Homem-Aranha, então, pra ser Homem-Aranha, precisa perder o tio? Sinceramente, rapaziada, tem infinitas realidades. Então, infinitos Homem-Aranha, infinitas pessoas-aranha tem que perder os tios, perder os capitães de polícia, perder as tias, perder os amigos pra serem Homem-Aranha?
Esse é o maior questionamento do filme, e é aí que eu acho que o Aranhaverso acerta. Porque, ao contrário de todos os outros filmes que a gente já viu, onde traz a história, não vou nem falar filmes, os outros jogos também, as outras mídias que trazem a história do Homem-Aranha, principalmente a história do Peter Parker, é muito mais do mesmo. A gente sabe que ele perde o tio, a gente sabe que ele é picado por uma aranha radioativa, e a gente sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase, apesar dela ser uma frase incrivelmente pesada, na minha opinião, uma frase incrível, ela também é uma frase que serve para tampar muito buraco na história do Homem-Aranha, muito buraco. É como se eles dissessem que, já que o Peter Parker tem a responsabilidade de ser o Homem-Aranha, ele também tem a grande responsabilidade de continuar sendo o Homem-Aranha, independente do que quer que aconteça com a vida dele. A questão é que ele não pediu para ser o Homem-Aranha. E isso, inclusive, me lembra de um episódio de um desenho do Homem-Aranha. É um desenho do espetáculo Homem-Aranha, se eu não me engano, que ele pega a cura, né, pra tirar os poderes dele de aranha, e aí fica aquele dilema dele, eu tiro ou não tiro, aí ele vai salvando um tanto de gente no episódio, e todo mundo odeia ele. Só que mesmo assim ele não toma a cura, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu vou continuar salvando todo mundo e sendo escorraçado, porque com grandes poderes, tu tem esse poder, então eu sou responsável. Cara, sei lá, sabe? E aí o Aranhaverso diz que não. Pra você ser um Homem-Aranha, você não precisa disso. Não precisa. O Miguel, né, que é o Homem-Aranha, o Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, só porque com ele deu tudo errado, ele julga que vai dar tudo errado pra todos e que isso é uma verdade absoluta. A partir do momento que você se torna uma pessoa aranha, você tem que passar por certas provações que todo mundo passa para que você possa receber esse título, para que você possa ter esse poder. Mas não é assim, não é assim. E o Miles diz que não, que ele vai salvar o pai dele, né? O pai dele foi promovido, vai se tornar capitão. E em 2 dias, quando ele pegar o título de capitão, o Mancha vai matar ele. E o Miles fala que não, vai atrás, eu vou peitar quem quer que seja, eu vou salvar meu pai. E nisso, o que que o Miguel faz? Ele manda todos os Homens-Aranha irem atrás do Homem-Aranha, do Miles. Então olha só pra você ver, cara, que porque ele discordou, ele literalmente discordou do Miguel, tentou pedir a chance, né, de fazer diferente, de mostrar que pode sim ser diferente, o cara queria prender ele, mano. O Miguel literalmente bateu nele, adoidado, cara, só porque ele discordou dele, porque ele queria tentar fazer do jeito dele, mas ninguém quis ouvir. E nesse ponto a gente vê a Gwen, o Peter B. Parker, pessoas, né, que estavam com ele na jornada dele, indo atrás dele, também tentando conversar e tentando fazer ele ver que o que ele estava fazendo era loucura, mas indo contra ele, se tornando antagonistas. Nós vemos Homens-Aranhas, como eu citei, o Homem-Aranha do espetáculo Homem-Aranha, o Homem-Aranha do jogo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha da animação do Homem-Aranha lá de 1900 bolinha, indo atrás do Miles Morales só por discordar. Cara, sei lá, fraga, isso eu fiquei tipo, mano, olha que bizarro. A gente viu várias versões de um herói que se tornou antagonista por uma pessoa discordar dela, cara. Sabe, isso me deixou tipo, caramba. Aí eu vi, cara, o que esse filme tava fazendo. Por fim, o Miles consegue se fugir, só que aí ele vai parar em outra terra. E aí, nisso que ele para nessa outra terra, aí o Miguel vai e manda a Gwen pra casa dela, fala assim, o Miles fugiu por sua causa, manda ela pra casa. E quando ela chega em casa, o que acontece? Aí é que vem a sacada do filme, na minha opinião. Quando ela chega em casa, né, ela tinha discutido lá com o pai dela, antes de ir lá pra Sociedade Aranha, e o pai dela tinha dado voz de prisão pra ela. E quando ela chega em casa, o pai dela tá acabado, fraga. Ele vê ela chegando, ela não quer conversa, ela foi lá só pra pegar as coisas dela e ir atrás do Miles, vai ajudar o Miles. E aí, quando ela chega, ela vai ver o pai dela acabado e fala tipo assim, não, você é um bom policial, pai, você tem que continuar tentando, você é um cara bom, se você não continuar tentando, um cara mau pode chegar no seu lugar, mas eu também sou boa, a máscara que eu visto é pra salvar as pessoas. E aí, a gente vê que o pai dela, o Capitão Stacy, não é mais capitão de polícia. E aí, cai naquilo, se todo aranha precisa perder o tio, precisa perder o capitão, precisa perder o melhor amigo, por que o pai da Gwen já não vai mais morrer? Ele abriu mão de ser capitão de polícia porque a filha dele é considerada uma criminosa. Então ele abriu mão, pediu demissão da polícia para não ter que prender a própria filha. Portanto, agora o Capitão Stacy não precisa mais morrer. E aí a gente começa a perceber o que o filme tá fazendo. Ele tá querendo desmistificar certas coisas que nós, os fãs, consideramos canônicas.
Tanto é que eles até colocam justamente a palavra cânone para representar essa realidade perfeita, né? Essa, como diria a AVT, essa linha do tempo sagrada, para que traga para o nosso mundo mesmo. Aquilo ali é a Marvel falando, olha aqui, o Tom Holland não precisa de perder todo mundo, de todo mundo esquecer quem ele é, ficar sozinho, fudido na vida para ele ser um Homem-Aranha. A Gwen não precisa perder o pai, não precisa perder todos os amigos dela, não precisa ter aquela maldição de que toda vez que a Gwen Stacy se apaixona pelo Homem-Aranha, dá errado. Isso aí é o filme falando pra gente que sim, existem outras possibilidades e que elas não vão ser mais fáceis do que a realidade do sacrifício, a realidade de abrir mão da própria felicidade, da própria vida, para salvar as pessoas, sabe? O filme continua e aí o Miguel vai atrás lá do Miles na realidade dele, a Gwen vai atrás do Miles na realidade dele, e o que acontece é que, como eu falei, o Miles está em outra realidade, e nessa realidade o pai dele morreu. E aí o pai dele morreu, o tio dele cuida ali da mãe dele e tal, só que o que acontece é que nessa realidade o Miles é o gatuno. E aí a gente cai em uma coisa que eu também vi muita gente falando sobre esse filme, que ele não tem um terceiro ato, ele não tem a conclusão. Geralmente todos os filmes são divididos em 3 atos. Tem o começo do filme, né, quando você é introduzido ali para a trama daquela história, do que vai ser, onde o problema acontece geralmente. Tem o segundo ato, que é o desenvolvimento da história, quando a trama realmente começa a se desenrolar, vem as batalhas, vem os dilemas, todas essas coisas que entram, né, na jornada do herói. E no terceiro ato é a conclusão, é quando aquela história chega ao fim, é quando o filme finaliza a história que ele contou. E muitas pessoas dizem que esse filme não teve o terceiro ato. Mas por quê? Elas falam que ele não fechou, o filme não fechou o ciclo dele, não contou uma história. E em partes eu concordo, mas isso é porque realmente vai ter um terceiro filme, vai fechar essa trilogia, né? Que é o Além do Aranhaverso, Beyond the Spider-Verse. Porém, mesmo assim, eu acredito que o filme fecha a história que ele quer mostrar pra gente. Porque, ao meu ver, a história que o Através do Aranhaverso quis mostrar é que não precisa ser um ciclo de violência, um ciclo de ódio, um ciclo de decepção, de tristeza na vida dos aranhas. Não, eles podem fazer diferente. Eles conseguem fazer diferente. Não é porque o Peter Parker perdeu o tio, que o Miles tem que perder o tio, que a Gwen tem que perder o tio, que, sei lá, cara, o Joãozinho tem que perder o tio, entende? Não é porque o Capitão Stacy morreu na realidade de um Peter Parker que ele tem que morrer na realidade da Gwen, tem que morrer na realidade do Miles, tem que morrer na realidade da Anya, tem que morrer na realidade do Ben, tem que morrer... Sabe? Não é assim que funciona. E isso também vem pra nos mostrar que não é assim que tem que funcionar. Que a vida dele não tem que ser essa verdadeira tragédia que é, cara. Não é assim que funciona. Não é isso que faz dele ser o Homem-Aranha. O que faz dele ser o Homem-Aranha é ele agir como ele age. Assim como a gente vê o próprio Peter B. Parker falar sobre o Miles, né? Quando ele tá lá falando sobre o Miles pro Miguel, se eu não me engano. Dizendo que ele é assim, ele simplesmente age. E é isso que faz um herói. Isso é uma das coisas que Boku no Hero sabe retratar muito bem. Um herói não é aquele cara que ele sempre vai conseguir salvar todo mundo, que ele sempre vai estar lá quando as pessoas precisarem. Ele é aquele cara que quando o chamado vem, ele aceita o chamado. E o Miles é o único Homem-Aranha desse filme que faz isso. E justamente ele fazer isso, ele tentar quebrar esse ciclo que até então é ininterrupto, faz com que outros aranhas, ao final do filme, sejam recrutados para poder ajudar ele a concluir esse desejo dele, de provar que realmente os Homens-Aranhas conseguem sim fazer os dois. Conseguem salvar quem eles amam e salvar o mundo, o universo que seja. Não tem que fazer uma escolha. E pra mim, a coisa mais da hora desse filme é justamente você ver, cara. Eu achei que eles não iam fazer isso, mas eles ainda conseguem dar mais uma camada de desenvolvimento pro Miles. O Miles se torna mais forte do que ele é no começo do filme. O Miles finaliza esse filme literalmente diante dele mesmo, de como seria ele sendo criado pelo Aaron, por um criminoso. Ele é o gatuno daquela realidade onde ele tá. E ele não tá com medo, muito pelo contrário, ele fecha a cara, fica olhando assim pra ele, numa das cenas que, cara, me arrepia só de eu lembrar, cara. Foi pra mim uma das melhores cenas do filme, é a cena que conclui, né, o filme, mas eu achei muito incrível, justamente por isso. Ele prometeu para a mãe dele que ele nunca ia deixar ninguém falar onde ele tem que estar, quem ele tem que ser. Ele vai fazer aquilo. Ele sabe quem ele é e onde ele deve chegar. E independente disso, cara, independente de ele estar de cara com ele, como teria sido, né, se ele fosse criado por um criminoso, ele se tornando um criminoso também,
Ele tá lá, mano, firmão, com a cara de quem vai socar ele mesmo. E por que eu falei pra vocês que esse filme, ele realmente tem um terceiro ato, ele tem uma conclusão? Porque a história que Através do Aranhaverso quis mostrar não foi uma história de herói contra vilão, sabe? Foi uma jornada diferente. A jornada do primeiro filme foi essa, foi herói versus vilão. Foi o Homem-Aranha versus o Rei do Crime, né? Versus o Kingpin, não lembro o nome dele real. Mas aí, no segundo filme, não foi essa. Não é a história do Homem-Aranha contra o Mancha, a história do Miles Morales contra o Miguel O'Hara. Não é isso. Muito pelo contrário. É justamente a história do Homem-Aranha contra o cânone. Dos Homens-Aranhas contra essa verdade absoluta que cerca e que rege quem eles são. Sintetizando isso de forma melhor, Através do Aranhaverso é um filme sobre aceitação e superação. Pra mim, o filme sim mostra pra gente um terceiro ato, uma conclusão. Quando a Gwen vê que o pai dela não vai mais morrer e que isso não é uma verdade absoluta e ela vai lá atrás dos outros aranhas pra ajudar o Miles a conseguir fazer com que o pai dele não morra também pelo Mancha, pra assim eles poderem mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que não é uma verdade absoluta que tem que ser seguida, eles mostram pra gente que a história do cânone que eles tentaram mostrar não é definitiva. O cânone não é desse jeito. A gente começa o filme achando que é, termina o filme vendo que não. A história foi contada. E pra mim isso fica mais claro porque o filme é introduzido, o filme começa justamente com a Gwen. A Gwen Stacy, a Gwen-Aranha, a Mulher-Aranha, é a primeira pessoa-aranha que a gente vê no filme e ela que guia a gente pela introdução. E justamente ela que finaliza o filme, porque depois disso até tem algumas coisas, ela vai lá, conversa com os pais do Miles e tal, mas isso daí já não vai mudar o que o filme já nos mostrou. O filme mostrou pra gente que eles têm outro caminho, que eles vão seguir esse caminho no próximo filme. E aí sim, no próximo filme, as outras linhas narrativas que foram deixadas soltas, digamos assim, vão ser amarradas. Seja o Miguel se tornando amigo deles, seja o Miguel se tornando um outro vilão a ser derrotado. Seja o Mancha perdendo, seja o Mancha vencendo. No próximo filme que a gente vai saber, e não nesse, porque a história desse não era essa. Entende? Então, apesar de eu concordar em partes de que realmente parece que o filme só acaba, eu não considero que ele não teve um terceiro ato. É como se você estivesse vendo o filme por um olhar completamente diferente daquele que foi o propósito dele, sabe? E por que eu gostei tanto desse filme? Porque é o que eu falei pra vocês, eu gosto demais do Homem-Aranha, mas uma coisa que sempre me deixou bolado é o fato de que a vida do cara tem que ser uma merda pra que você consiga se identificar com ele. Eu não acho que tenha que ser assim, cara. Eu acho sim que você consegue se identificar em vários níveis. Não precisa ser só no nível emotivo, só no nível pessoal. Você consegue sim se identificar em outros níveis. E no caso do Homem-Aranha, você não tem escolha. Porque é tão forçado que simplesmente você se identifica com ele independente de qualquer coisa que acontece na vida dele, cara. É bizarro isso. E é uma coisa que parece uma regra, que sempre deve ser seguida. Ele sempre tem que perder o tio, ele sempre tem que perder a mulher que ele ama, ele sempre tem que perder a tia, sempre tem que perder o melhor amigo, o amigo dele tem que virar vilão. Sempre tem essas coisas, cara, que eu ficava tipo, realmente tem necessidade de ser assim? E esse filme falou que não tem. Quer dizer que, a partir de agora, a vida do Miles vai ser fácil? Todo mundo na vida dele vai ser de boa, ele vai ter os melhores amigos, ele vai ser rico, ele vai ter a família dele ali com ele pra sempre, ele vai conseguir salvar todas as pessoas, ninguém nunca mais vai morrer no Brooklyn? Não, cara, não quer dizer isso. Só quer dizer que não precisa ser uma verdadeira desgraça, tá ligado? Não precisa. A vida de ninguém é assim. E é justamente isso que eu ficava bolado, porque quando a gente está falando de uma arte, né, de um livro, de o que quer que seja, a gente está falando de algo que é irreal, é algo que é fantasioso, não existe. Mas, quando a gente vê um personagem, vamos colocar uma Mary Sue, né, um Gary Stu, um personagem perfeito, que tudo na vida dele dá certo pra caramba, a gente fica bolado, porque a vida de ninguém é assim. Mas a vida do Homem-Aranha, que dá tudo errado, a gente bate palma e fala, uau, cara, é isso aí. Sendo que não, a vida de ninguém também é fodida igual daquele cara. Não existe isso, cara. Logicamente, é que eu tô generalizando bastante, né, rapaziada? É claro que vai ter gente, sim, que vai ter uma vida perfeita, igual um personagem que a gente sente raiva, e vai ter gente que vai ter uma vida ferrada, igual o Homem-Aranha. Mas, no geral, colocando os 8 bilhões de pessoas do mundo que existem hoje em dia, é bem difícil de ter pessoas nessas condições. Então, pra mim, a maior sacada do filme é justamente essa. É justamente mostrar pra gente que as coisas não têm que seguir um padrão. Até porque se fosse pra seguir um padrão, ao meu ver, não precisava ter essa caralhada de Homem-Aranha, de Mulher-Aranha, de Porca-Aranha, de Dinossauro-Aranha.
Se vai ser a mesma história, se é um cânone a ser seguido, então deixa só um, deixa o Peter, tá ligado? Pronto, Peter Parker, fechou, não precisa de mais ninguém. Pra mim, esse filme foi muito genial, cara. Inclusive, nessa questão de terminar o filme, como eles terminaram, de finalizar, digamos que sem final, de te deixar querendo mais, que é um filme de, porra, 2h30, tá ligado? Mas que eu, pelo menos, não senti essas horas passando. Eu vi ali, mano, e foi indo, tá ligado? Foi indo. Eu tava sabendo que tava passando várias horas, mas pra mim tinha sido minutos, mano. É uma experiência incrível. Mas é uma experiência que pode não agradar e que eu tenho certeza que não vai agradar a maioria. Provavelmente a crítica vai gostar, mas a pessoa que for lá ver o filme, normal, como eu e você, pode acabar não gostando por conta disso, por conta desses detalhes e pela necessidade, eu diria que o filme, a animação Aranhaverso tende a ser diferente de tudo que a gente já viu. Essa é a questão, cara. O que faz Aranhaverso ser tão brilhante, ao meu ver, é que a cada filme que eles lançam, eles tentam trazer novas coisas a serem abordadas, novas pautas, sabe? Seja problemas pessoais, seja na forma realmente de seguir o filme, seja na animação. A cada filme parece que eles vão mudando isso tudo. Tanto é que esse filme tá com animação bem semelhante ao do original, mas melhor. Tá uma animação melhor, cara. Tá uma animação muito incrível, porque a cada universo que eles vão, você consegue ver uma estética diferente, você consegue captar as emoções dos personagens. Por exemplo, no universo da Gwen, que é um universo meio de pintura, aí quando ela tá triste, aí as pinturas vão ficando tudo borrada e tal, aí o pai dela abraça ela. Aí o mundo dela volta a ter cor, tudo regenera, mais brilhante, mais bonito. É uma parada, cara, esse filme, ele tem muitos detalhes mesmo, que eu nem vou falar aqui, senão esse vídeo aqui vai ter 3 horas, que faz dele ser uma obra-prima e mostra pra gente que a história que tá sendo contada lá não é contada só naquilo que é mostrado pra gente, só naquilo que os personagens estão falando, no que eles estão fazendo, mas sim nos detalhes. E justamente por isso, que Aranhaverso é um filme maravilhoso, uma verdadeira obra de arte, na minha opinião. Nossa, deixa eu beber uma água aqui, velho. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha ficado até o final. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, caso você já tenha visto ele. E se você concorda, né, com a minha opinião, se você discorda, comenta aí. Vamos continuar aí essa conversa nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha para aquele teu amigo, cara, que gosta de Homem-Aranha, que viu o filme, compartilha para ele, fala, olha aí, cara, o que esse camarada tá falando aí, que dessa forma você me ajuda demais com o meu trabalho aqui no YouTube. E considere se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Venha fazer parte da nossa gang, venha fazer parte da Glitch Gang aí, você também, que aqui a gente só tem nego gente boa, cara, só cara legalzinho, pode crer? A gente se vê no próximo vídeo, Gangstar. Fica ligado que essa semana vai ter live aí jogando com vocês. Fica ligado na comunidade para mais novidades e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!